Olá, o Extensão 48 apresenta nessa edição o trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa do professor Antônio Guerreiro junto às aldeias Calapalo, que resultou na criação de materiais didáticos bilíngue português-caribe. Acompanhe agora a trajetória dos pesquisadores junto à aldeia Calapalo. Eu comecei em 2014 a fazer uma pesquisa com eles sobre as relações que eles mantêm com outros povos alto-xinguanos e com o mundo não indígena. No contexto da pesquisa, eles levantaram para a gente uma demanda. Eles demandaram que a gente ajudasse na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, o que nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos. Em conjunto com isso, demandaram a nossa ajuda na elaboração de materiais didáticos e de apoio didático específicos, bilíngues, uma lacuna muito grande para as escolas e para os professores da região. Então, através do estudo, que estamos ficando em contato com outros povos também. Estamos lá no região do Alto Xingu, a cultura está sendo muito forte. Os Calapalos são um povo de língua caribe da região do Alto Xingu, no nordeste do Mato Grosso, e vivem na região, na porção sul do que hoje é a terra indígena do Xingu. A aldeia Calapalo tem 400 e pouco, só ali na aldeia, e tem 1.000 e pouco população, só povo Calapalo. Tem 9 aldeias, além desse aldeia central. Todas as aldeias da região têm o mesmo padrão de ocupação espacial, são aldeias circulares em que as casas estão dispostas ao redor de um pátio central, onde se realizam festas, atividades rituais, atividades políticas. O modo de vida Calapalo é baseado principalmente na agricultura da mandioca brava e na pesca. E dependendo da época do ano, na coleta de algumas frutas, sendo a principal delas o pequi. Hoje, Antônio está ajudando nós, É esse aqui que estamos fazendo junto, Porque esse livro vai ser aplicado na escola, O que nós queremos, hoje em dia, nós queremos botar na língua, na escrita, e isso que não tem na escola. Porque a preocupação nossa, futuro, a criança perder a língua, Por isso que é muito importante colocar a língua na escrita. A gente tem conseguido fazer um trabalho bastante que envolve muita reciprocidade entre as partes. Quer dizer, toda vez que eu ou qualquer pesquisador da equipe chega na aldeia, as lideranças, tanto as mais velhas quanto as mais jovens, fazem questão de ressaltar que tudo que a gente está fazendo ali é um tipo de troca. Eu estou ensinando as crianças para a língua materna porque na aldeia não tem o livro didático língua materna. Por isso estamos construindo essa cartaz mesmo, o livro, que em cima o cartaz a gente vai trabalhar mesmo. Levar o livro só com as histórias, muitas vezes os professores não iam ter a formação, não iam ter ideias para dar continuidade às atividades com as crianças, porque a gente vê que é difícil para eles lerem as histórias mesmo na língua materna, sem ter essa formação desde pequenininhos. Então o projeto de extensão está sendo super forte lá na aldeia. Então a gente selecionou com eles um conjunto de narrativas que eles consideram especialmente importantes e que poderiam compor um livro, e montamos esse livro de apoio didático para o ensino de história nas escolas Calapalo. Os Calapalo, eles sempre que eu vou para lá, eles têm uma demanda assim de ter um retorno da gente, para a gente não ir lá e só fazer a pesquisa e trazer para a universidade, deixar ela aqui dentro, arquivada, só com a dissertação impressa, que muitas vezes não vai fazer sentido para eles lá. Antes de começar esse projeto, a gente já tinha feito juntos um processo de formação de alguns professores indígenas
em economia solidária e cooperativismo, um processo do qual surgiu a formalização de uma associação indígena na aldeia Airra Calapalo, onde a gente trabalha. Tivemos um outro momento em que nós colaboramos junto ao Museu do Índio para produzir um acervo multimídia da língua e da cultura Calapalo. Além do acervo, de um acervo multimídia no Museu do Índio, nós qualificamos uma parte do acervo material Calapalo que já estava no Museu do Índio, produzimos filmes, um dos quais recebeu um prêmio internacional, filmes que vêm sendo utilizados nas escolas Calapalo. E agora, nesse novo período, de 2014 para cá, começamos essa parceria mais focada na escola indígena. A escola Calapalo centralizada na aldeia Airra tem um projeto político-pedagógico pronto. Resultou nesses 2 materiais, estão em fase de finalização para serem impressos e entregues nas aldeias. E nós já estamos planejando novas atividades. O nosso próximo passo é, conjuntamente, elaborar um currículo diferenciado e dar prosseguimento à elaboração de mais materiais de apoio para a escola. Durante a execução desse projeto também foi produzido um mapa do território tradicional Calapalo, de uma parte dele, de uma pequena parte dele, que fica nessa região que eles foram forçados a abandonar. Produzimos esse mapa, coletamos várias narrativas em vídeo sobre essa região e nós temos a intenção também de reunir esses materiais em um mapa multimídia que possa ser futuramente alimentado de maneira autônoma por eles. A cultura tem que ser mostrada para os brancos, né? Para os brancos conhecerem a cultura. Eu conheci aqui outras etnias indígenas, os parentes, né? Aí, para mim, muito é bom isso. Eu estou vendo aqui cidade também, o diferente das aldeias. Esse cuidado ao longo de todo o processo de incorporar os Calapalo como pesquisadores, né? São pesquisadores indígenas, colaboradores indígenas da equipe de pesquisa e não apenas interlocutores ou participantes, né? São produtores do conhecimento que vem sendo produzido tanto no contexto da pesquisa estrito sensu quanto no contexto da extensão, que são 2 coisas que geram produtos distintos, mas que estão absolutamente são absolutamente inseparáveis na nossa prática conjunta. Os 3 Calapalo que vieram para cá, 2 deles vieram pela primeira vez, e eu acho que a nossa experiência aqui foi bastante positiva. Quer dizer, eles puderam contar um pouco da sua experiência, não só enquanto produtores audiovisuais, mas como professores indígenas, jovens indígenas, pessoas que têm diferentes trajetórias educacionais, diferentes relações com a universidade. O filme que nós fizemos aqui para alunos conhecerem a cultura indígena, o povo originário. É importante esses filmes ser mostrados na universidade. E eu acho que ficou muito claro aqui como eles enxergam essa produção cinematográfica como algo que extrapola qualquer fronteira daquilo que a gente possa definir como cinema. Os filmes que foram mostrados aqui, eles são cinema indígena, mas eles são também pesquisa, eles são extensão, eles são material didático, eles são meio de ação política, eles extrapolam qualquer fronteira do que a gente possa chamar de cinema, extrapolam as fronteiras do que a gente possa chamar de pesquisa, e eu acho que ter produtos de trabalho colaborativo que tenham essas características é a melhor coisa que a gente poderia esperar da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Então as nossas próprias atividades de pesquisa muitas vezes despertam o interesse das pessoas por certos temas que acabam realizando suas próprias pesquisas por conta própria. Então às vezes a gente ouve professores dizendo: ah, nossa, eu me interessei por uma história que foi documentada aqui durante a pesquisa e usei essa história para conversar com os meus alunos em sala de aula, propus que eles fossem procurar seus pais para saber mais, conversar com os mais velhos. Então a gente vê esse fomento
que a pesquisa tem em loco ali, de despertar mais curiosidade sobre vários temas. E a gente está agora em vias de conclusão dessa apostila, fazendo material para pegar esses livros, lerem com as crianças e elas poderem fazer os exercícios, elas poderem ser ativas, elas poderem trabalhar com as aprendizagens e os conhecimentos tradicionais dentro da sala de aula e não só com os materiais de branco, né? Porque os materiais didáticos que eles têm acesso lá na aldeia são os materiais do MEC, né, nacionais, padronizados, que são em português, que não falam do contexto deles. Então a gente propôs isso de ter material deles. Meu sonho, né, sempre eu comprometo a comunidade que buscar sair da aldeia para fora, buscar conhecimento e trazer o conhecimento na universidade, né? Porque o papel da faculdade é trocar conhecimento, né? E pegar o conhecimento do indígena leva conhecimento para a sua área, né?